Você já parou para pensar se as pessoas que você mais ama realmente conhecem a Cristo? Já sentiu aquele aperto no coração ao olhar para um parente, um amigo querido e pensar, gostaria tanto que ele conhecesse Jesus de verdade? Hoje, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre como evangelizar a nossa família e como falar de Jesus para as pessoas de uma forma simples, verdadeira e cheia do amor de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 ao 21. Quem nunca se perguntou, será que Deus realmente quer que eu anuncie a mensagem dele? Como eu posso pregar o evangelho? Será que eu, mesmo sendo um pecador, posso falar de Jesus? Se você tem o desejo de que a sua família conheça a Cristo e que outras pessoas também o conheçam, assista a este vídeo até o final. Deus pode te dar estratégias para viver isso de maneira sobrenatural. Você é cristão? Se a sua resposta é sim, então existe uma obrigação, um compromisso, um chamado. Na verdade, uma prova de amor. Você precisa evangelizar. Quer ver aqueles que você ama se tornando cristãos? Ajude-os a conhecer a Deus através das suas próprias atitudes. Aliás, não apenas a sua família. Todas as pessoas ao seu redor precisam ouvir sobre Jesus, ouvir sobre Cristo. Quer um bom modo de começar? Comece evangelizando os parentes dos outros. Sim, não seja egoísta. Evangelize a sua família e também as famílias que estão ao seu redor. Assim, a sua família verá o resultado de Deus na sua vida. E só assim as suas palavras terão credibilidade para que aqueles mais próximos de você também creiam em Jesus. Quer ver seus parentes salvos? Ajude os parentes dos outros. Se você quer ver a sua família salva, comece cuidando da família das outras pessoas. Cuide dos outros e tenha certeza de que Deus cuidará dos seus. Mas é importante entender algo. A salvação é uma decisão pessoal. Aliás, não apenas a sua família, mas todos ao seu redor precisam ouvir de Jesus, ouvir sobre Cristo. Quer um bom modo de começar? Comece evangelizando os parentes dos outros. Sim, não seja egoísta. Evangelize a sua família e as famílias que estão ao seu redor. Assim, a sua família verá o resultado em sua vida. E só assim as suas palavras terão credibilidade para que aqueles mais próximos de você também creiam em Jesus. Infelizmente, nossos amigos e parentes podem decidir que não querem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Muitos viram Jesus em carne e osso, presenciaram milagres, caminharam com Ele, mas mesmo assim não creram. Isso aconteceu naquela época e pode acontecer com os nossos parentes também. Respeite a decisão deles, mas nunca deixe de falar do amor de Deus, porque um dia tudo isso pode mudar. Independente da decisão dos nossos amados, não podemos abandonar o nosso chamado, apresentar Jesus às pessoas. Não há outro sentido na vida do cristão que não seja evangelizar. Não permita que nenhuma outra condição ocupe o lugar central da sua vida. Não existe outra razão de existir que não seja falar às pessoas daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Isso não significa que você não pode trabalhar, passear, namorar, se divertir e viver. Pelo contrário, fazer tudo isso debaixo da direção de Deus também é uma forma de evangelizar. E não sou eu quem diz isso, é a palavra de Deus. É curioso, mas até pessoas que nunca leram um versículo inteiro da Bíblia dizem: ah, eu amo a Deus, eu amo Jesus. Mas será que realmente amam? Em uma postagem nossa com o título Quem é Jesus Cristo, vimos muitos comentários dizendo: Ele é tudo, meu amor, minha vida, meu Salvador. Dizer isso é lindo, mas como provar esse amor? Você ama a Jesus? Você ama realmente a Deus? Veja o que diz João, capítulo 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Então Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus disse novamente: cuide das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado isso pela terceira vez e respondeu: Senhor, o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo. E Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Se eu e você realmente amamos a Deus, precisamos cuidar das ovelhas do Senhor. Talvez você diga: mas eu não sou pastor, eu sou ovelha. Eu também não sou pastor, mas amo a Cristo e por isso cuido das ovelhas do meu Senhor. E continuo sendo ovelha. Uma coisa não anula a outra, apenas se complementa. Em 2016, participei de um curso de evangelismo na minha igreja.
Fizemos uma ação em uma feira próxima, onde abordávamos pessoas, convidávamos para conhecer a igreja e entregávamos um bombom com o endereço. Quase todas diziam ter uma religião, mas quando perguntávamos qual era, se frequentavam a igreja e como participavam, descobrimos algo assustador. Quase 90% iam à igreja no máximo uma vez por ano. Não conheciam os valores da religião que diziam seguir e não sabiam qual era o papel delas ali. E o pior, a maioria se dizia cristã. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Como alguém diz que acredita em Deus, mas não sabe quem Ele é? O que espera de Deus, o que Deus espera dela? Talvez seja porque nunca houve um relacionamento verdadeiro. Essas conversas mexeram comigo. O que eu estava fazendo com o chamado de Deus para a minha vida? Será que eu havia descoberto o poder do Evangelho, mas estava guardando isso só para mim? Eu pensei, sou jovem, preciso trabalhar, cuidar da minha família, dos meus sonhos. Desculpas, apenas desculpas. Porque Deus deixou claro, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Isso não é só para pastores, é para mim e para você. Cuidar das ovelhas é amar, proteger, orientar. E isso acontece quando ensinamos as pessoas sobre Jesus. Naquele tempo, eu tomei uma decisão: estudar o que a Bíblia fala sobre evangelismo e descobri versículos maravilhosos. Conhece alguém que tem dificuldade de ler a Bíblia? Compartilhe este conteúdo. Talvez você seja o instrumento que Deus vai usar.